Faz assim para o irmão que está ao seu lado, diga: bom dia, meu irmão, a paz. Senta aí, por favor, por gentileza. Amém? No nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no capítulo de número 2 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 2, por favor, por gentileza. Se você tiver um pouco de dificuldade, aliás, perdão, não é Evangelho de João, não, é Epístola de João. Epístola é lá na frente, primeira Epístola de João, no capítulo de número 2, no nome de Jesus. Amém? Hoje é o sexto elo da campanha, crescendo sendo ovelha. Amém, igreja? E quem tem aprendido aqui com esses elos? Crescendo sendo ovelha, crescendo, quer dizer, multiplicando, sendo abençoado na vida financeira, econômica, saúde, em todas as áreas, família, crescendo sendo ovelha. Bom, nós falamos de vários textos, né? Colocamos várias coisas com referência à obreira, né? A ovelha. Obreira também é ovelha. É uma analogia, né? É uma analogia. Homem, ovelha, ovelha, homem. Assim o Senhor Jesus também nos assemelhou. Então, antes que venhamos entrar na palavra, coloque aí a sua mão, por favor, no nome de Jesus, sobre a palavra Bíblia. Isso, no nome de Jesus. Espírito Santo, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, venha falar, meu Deus, no nosso coração. Venha nos ensinar, meu Deus, nesta manhã, qual seja, meu Deus, o teu querer, a tua vontade, meu Deus, para a nossa vida. Meu Deus, queremos aprender mais de ti. Queremos aprender mais do Senhor. Então, meu Deus, venha nos ensinar, meu Pai, e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: assim seja. Amém, igreja? Neste sexto elo da campanha, crescendo sendo ovelha, nós iremos falar de um tema em especial. Nós temos falado de diversos temas, né, em comparação, em analogia, né, a vida da ovelha com a nossa vida. E eu disse na semana passada, eu estou adiando isso, já a segunda semana eu vou adiar hoje de novo, que nós iremos falar da vara e do bordão. A vara e o bordão que o pastor carrega consigo. Que o pastor, ele leva para que possa, de uma forma ou outra, estar direcionando as ovelhas nos seus caminhos. Nós sabemos que, trazendo para a analogia, para a nossa vida, a vara, o bordão, nas mãos dos pais, correção. E o pai sempre deixa por último, né? O filho está lá aprontando, fazendo as suas artes, e o pai vai falando, vai disciplinando, vai chamando a sua atenção.
Mas quando o filho se coloca numa situação avançada, né, na desobediência, então o pai ele toma o quê? A vara. O pai o toma para que possa colocar o filho no seu caminho, para que possa colocar o trem que está desgovernado em ordem. Mas hoje nós não vamos falar da vara, vamos deixar ainda para o final, um pouco mais para frente. Hoje nós vamos falar do estômago. Lembra que durante a caminhada nós falamos que o estômago da ovelha é o maior órgão que ela tem? Quem lembra que nós falamos isso? É o seu maior órgão. Então como que a gente quer, como que o Espírito Santo quer nos trazer algo referente a isso? Se o estômago é o maior órgão que a ovelha tem, então ele se encaixa dentro da caixa torácica, não é isso? E ele coloca ali, a ovelha coloca ali a maior quantidade possível de alimentos. Você pode perceber que a ovelha, no seu estado normal, ela tem uma forma arredondada. Não somente pelos pelos, mas também muitas das vezes pelo fato dela comer um pouco além daquilo que ela deveria. E ela vai se encaixando na obesidade. Mas trazendo isso para a nossa vida, ingerir, se alimentar, eu quero fazer uma pergunta para você. Vai ser uma reflexão que você vai fazer agora. É você com você. Olha para você agora, como se você estivesse olhando no espelho. Do que você tem se alimentado? Para agora e pensa. Tira um minutinho para você pensar. Do que você tem se alimentado? Do que você tem se enchido? Pense bem. Pensou? São várias coisas que possivelmente estamos nos alimentando. No mundo você vai ter vários atrativos. No mundo você vai ter várias coisas que lhe atraem. Como no pasto, nós temos vários atrativos. Tem um campo, os pastos verdejantes. Mas, em meio aos pastos verdejantes, tem os atrativos em volta. Tem algo que nos chama a atenção, que chama a atenção da ovelha. E a ovelha pode também se alimentar destas coisas atrativas. Mas isso pode trazer um problema físico para ela, uma desordem alimentar. E trazendo para a analogia do hoje, da nossa vida, a vida ovelha versus ser humano, homem, mulher, aquilo que você se alimenta é o que vai trazer a característica do seu comportamento. Porque se comemos alguma coisa que não nos caia muito bem, aquilo vai fazer mal. E o nosso aspecto físico pode adoecer, como também transparecer para as pessoas. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos acudir nesses momentos adversos, difíceis, para nos salvar. Ele não veio para nos condenar, mas veio para nos trazer vida, e vida com o quê? Abundância. Isso quer dizer que o pasto, quer dizer a palavra, é fértil. A palavra de Deus tem várias coisas que podemos extrair, e isso, nos alimentando, quer dizer, entrando no nosso coração, vai nos trazer vida, e vida abundante. Então, para que entendamos o que o Espírito Santo quer nos falar nesta manhã a respeito do tema estômago, o maior órgão que a ovelha tem,
e que traz o benefício para ela, mas também pode trazer malefício. Então, trazendo aqui para a palavra de Deus, iniciamos aqui no capítulo de número 2 da primeira epístola de João, no verso de número 15. A Bíblia diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está não está nele. Dentro do pasto tem atrativos e volta. No mundo nós temos várias coisas que nos chamam que nos chamam a atenção. Várias coisas que aos olhos, ou entrando pelos olhos, pela visão, acaba alimentando algo dentro de nós que pode ser bom ou ruim. Então, dentro do mundo que nós vivemos, no cotidiano, nós vamos nos alimentar, se assim quisermos, e nos colocarmos à disposição para isso, de várias coisas. Vamos nos alimentar de várias coisas que estão aí, que o mundo está aí a nos oferecer. Nós temos aí uma ferramenta poderosíssima que se chama internet, redes sociais, que tem dado vários tipos de alimento, vários tipos de coisas que nos alimentamos ali. Pode ser de uma boa informação, até mesmo da palavra de Deus, de uma boa pregação, de coisas que aos olhos humanos são tão bons, são atrativos. Mas talvez, se não soubermos separar, discernir, essas coisas podem também ser pode nos prejudicar. Amém, igreja? Pode prejudicar a nossa vida espiritual e até mesmo trazer danos familiar, financeiro, saúde. Porque são tantas as coisas oferecidas, tantos os alimentos que nós ingerimos pelas redes sociais, pela internet, que pode nos fazer mal. Então, conforme a palavra diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Amém, igreja? Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, o mundo tem a nos oferecer muitas coisas, mas eu tenho que saber discernir. Eu tenho que saber separar essas coisas, porque são coisas que eu vou ingerir, são coisas que eu vou trazer para a minha vida, são coisas que eu vou trazer para a minha vida profissional, conjugal, financeira. São coisas que vão ser atrativas, mas que ao fim pode ser de morte, de maldição. Ao fim pode nos trazer uma série de problemas. Então, por isso temos que saber aquilo que ingerimos nesse mundo. Quer dizer, no pasto fácil que o mundo tem nos proporcionado de coisas que pode ser bom ou ruim para nós, para a nossa vida espiritual. No capítulo de número 12 de Gênesis, eu vou abrir aqui no telão, capítulo de número 12 de Gênesis, a Bíblia diz, abra aí se você quiser na sua Bíblia, Gênesis 12,
Hoje minha secretária está lá embaixo. A secretária que cuida aqui do telão, a de dia da escolinha hoje, tá vendo? Está fazendo a obra de outra forma. Amém, igreja? Gênesis, capítulo 12, verso 3. Perdão, vamos. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua tenda, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrei. Deus, olha aqui para mim, através da palavra dele, tem a direção para a nossa vida, em tudo que iremos fazer, que venhamos fazer. Deus, ele tem a direção. Quando nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus, procuramos nos alimentar das coisas de Deus, como fazia Moisés. Moisés, ele construiu uma tenda chamada a tenda da congregação, e esta tenda ficava fora do arraial. Nós sabemos que Moisés foi o libertador, aquele que Deus enviou para tirar o povo cativo humilhado lá do Egito na mão de Faraó. E Deus, com braços fortes, quer dizer, com seu poder, através da vida de Moisés, resgatou aquele povo. E aquele povo foi conduzido, quando eles passaram assim pelo Mar Vermelho, quando eles assim enfrentaram os inimigos, por diversos caminhos por onde eles iam. E lá no deserto, aquela multidão de pessoas, ali, cada um nas suas tendas, nas suas aldeias, em meio à aldeia. Então Moisés, tendo alguns problemas entre eles, Moisés se dispôs a sentar em uma tenda construída no arraial, e lá nessa tenda Moisés ouvia família por família, familiar por familiar, e ele ali orientava. Moisés tinha ali trabalho dentro da obra de Deus, se ele se dispôs a isso, 24 horas por dia, porque eram milhares de pessoas. Então, como o ser humano ele é falho, veja que era o povo judeu, o povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido, o povo que Deus havia tirado do cativo, da escravidão, da mão de Faraó, feito muitos sinais e maravilhas. Mesmo assim, aquele povo estava ali trazendo problema. Então Moisés convidava-os, eles vinham, entravam na tenda dentro do arraial, e ali Moisés orientava eles. Por um determinado momento Moisés parava, e Moisés ia para a tenda construída fora do arraial, e lá na tenda chamada tenda da congregação, Moisés ali entrava, e nisso que Moisés entrava e começava a orar, a falar com Deus, então uma cortina de uma nuvem descia sobre aquela tenda. O próprio Deus falava com Moisés face a face. Face a face. Então entendemos uma coisa: se nós nos alimentarmos das coisas de Deus, nos propondo a nós mesmos ser amigo de Deus, ter uma comunhão com Ele, obedecê-lo como servos fiel, então Deus vai estar face a face conosco, nos abençoando em tudo e nos livrando de todo mal. Diga glória a Deus. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Então Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés. Quando nós oramos, olha aqui para mim, nós estamos falando com Deus. Esse propósito que nós estamos agora dos 21 dias de jejum e oração é para que
venhamos abrir mão das coisas do mundo que o mundo nos oferece, os atrativos, para podermos ter uma intimidade maior com Deus. Eu não sei se você está fazendo um jejum, se você está orando, mas Deus está te dando a oportunidade. Então Moisés, lá dentro da tenda da congregação, fora do arraial, falava com Deus, Deus falava com ele. E aí ele saía e voltava para a tenda do arraial para dar continuidade a atender o povo, a orientar o povo, mediante a direção que Deus tinha para a vida dele. Por exemplo, ontem nós subimos um monte, e lá no monte oramos a Deus, buscamos a Deus pela tua vida, e descemos com direção para que Deus possa lhe abençoar. Então, quando o povo entrava na tenda, Moisés orientava e eles iam abençoados. Quer dizer, através da vida de Moisés, Deus conseguia conciliar aquele povo, colocar aquele povo em ordem, para que eles pudessem seguir sentido a terra de Canaã, a terra que manava leite, a terra que mana leite e mel, aonde era a direção de Deus para a vida daquele povo, para salvar aquele povo. Hoje nós temos um sentido, que é o sentido da salvação, e Deus tem nos orientado através da palavra dele, mas não podemos sair por aí nos enchendo de coisas, de alimentos que vão chegar um momento que vai nos trazer danos espirituais. Por isso que nós não podemos misturar vários vinhos. Quer dizer, tem pessoas que vivem de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja. Hoje está aqui, daqui a pouco, na semana que vem está na outra igreja, e assim sucessivamente. A Bíblia fala lá em Apocalipse das 7 igrejas. Cada igreja tem o seu propósito. Cada igreja, Deus tem um plano naquele ministério, para que ele possa ser conduzido de forma ao qual o povo venha a ser salvo. Então, por isso que nós entendemos o pastor e a igreja, o povo como ovelha, porque o pastor cuida de quem? Das ovelhas. Moisés era o pastor daquele povo, do povo hebreu, o juiz. Ele julgava aquele povo mediante a direção de Deus, e aquele povo era a ovelha, os servos, obedientes a Deus. Os que não foram, não entraram na terra prometida, mas os que foram, Deus o permitiu. E Deus teve misericórdia do remanescente, quer dizer, dos filhos, da família. E Deus cumpriu a promessa na vida deles. Então Deus quer cumprir a promessa não somente na tua vida, mas Deus quer cumprir a promessa dele também na sua família. Mas isso é preciso com que você entenda hoje, que você deve ter uma comunhão com seu Deus. A ovelha, quando está no pasto ali, pastando, ingerindo, os alimentos, ela está atenta à voz do seu pastor. Se o pastor chamar aquelas ovelhas, elas param tudo e elas seguem sentido a direção que o seu pastor está seguindo. O pastor sempre está na frente, quer dizer, o pastor está ali de pronto a fazer em prol das ovelhas, porque Deus lhe condiciona isso, lhe dá sabedoria para que ele possa conduzir o seu rebanho. Então Moisés, voltando lá, ele cuidava do povo. Ele tinha um sucessor, ele tinha um rapaz, um rapazinho novo, que logo veio ser depois o seu sucessor, que chamava-se Josué. Quando Moisés saía da tenda do arraial, da tenda dentro do arraial, e ia para a tenda da congregação fora do arraial, então Josué entrava na tenda em que Moisés havia saído, e ele dava continuidade a atender ao povo.
Você sabe o que isso traz para a gente hoje, para a nossa vida? É que você deve dar continuidade à obra que Deus tanto tem para você, quanto também para a vida de outro. Não somente com o falar de Jesus, mas com o seu testemunho, com a sua vida perante o seu Deus de retidão, de fidelidade. Moisés chegou no momento em que ele estava cansado, porque ele estava só, e às vezes Josué o ajudava. Aí Deus falou para ele assim: Moisés, escolhe 70 anciões, escolhe 70 para ir com você. Aí Deus falou: escolhe 70 que sejam idôneos, homens íntegros, homens de caráter, homens que não sejam avarentos. E foi falando: escolhe esse, porque assim como eu sou com você, eu serei com eles. Quem está entendendo, igreja? Deus, Ele tem bênção para derramar na nossa vida, mas é preciso entender uma coisa: assim como Deus, Ele é na nossa vida, na vida do pastor, dando sabedoria, entendimento, dando direção, capacitando o pastor para que possa dirigir a ovelha, orientar as ovelhas. É preciso que as ovelhas também se coloquem numa posição de obediência, de retidão, de integridade, de fidelidade, para que Deus possa, assim como é na vida do pastor, naquele ministério, sendo também na vida desta pessoa. Quem está entendendo? E Deus quer fazer muito por você, mas é preciso você saber do que você está se alimentando. Quais são os alimentos que você tem ingerido diariamente? Tem coisas que você come no percurso da sua vida que no final dela vai lhe fazer mal. Tem pessoas que gostam de comer aquele churrasco de costela bem gordo, ou aquela costela na panela bem gorda. Aí come aquela gordura caindo pela boca, não é assim? Às vezes, e trazendo para o dia de hoje, o pecado também é assim, é saboroso. Principalmente no final, tem sabor de quê? De fel. Então assim é a carne gordurosa, no fim causa o colesterol que vai entupindo as artérias e causa o infarto fulminante. O infarto fulminante. Veja pessoas que outrora estavam conosco, pessoas conhecidas, pessoas que nós tínhamos um carinho por ela, e estava ali, de repente você falou: oi, fulano, morreu, teve um infarto fulminante. Tem pessoas que não dá tempo nem de se arrepender. Então o que nós temos que fazer, nós temos que fazer hoje. Os alimentos corretos que temos que nos alimentar, que vai trazer benefícios para o nosso corpo físico, nós temos que fazer hoje, para que não soframos lá na frente. E aquilo que nos traz benefício espiritualmente hoje, a palavra de Deus, a obediência a Deus. Então eu tenho que fazer hoje, porque eu não sei se amanhã Jesus estará voltando. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar, e muitos serão pegos de surpresa. Quem está entendendo, igreja? Então se coloque na posição, no nome de quem? Livro de Êxodo, capítulo 33, abra aí por favor, no verso de número vamos no 34. No capítulo 34, no verso 10, Deus faz uma aliança e admoesta contra a infidelidade. Então, verso 10, então diz: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizerem em toda a terra, nem entra nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu está, veja a obra do Senhor, porque coisas terríveis é o que faço contigo. Guarda, verso 11,
o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Amém? Os seus. Deus dizendo para Moisés: ó, eu faço uma aliança contigo, todos os seus inimigos tirarei dos seus caminhos. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor 24 horas por dia esperando, mas Deus, no momento que eu me alimento daquilo que Ele me oferece, a palavra dEle, quando eu me alimento das coisas que realmente são verdadeiras para a minha vida, e não me preocupo com aquilo que são atrativos, que me enche os olhos, porque são muitas as coisas que enchem os nossos olhos, e nós temos que vigiar, porque a Bíblia fala, Jesus falou, né, por parábola, que os olhos são a lâmpada do quê? Do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será o quê? Iluminado. Mas se os meus olhos forem ruins, eu começar a ver as coisas e trazer coisas ruins para a minha vida, então todo o meu corpo estará em trevas. Diga, está amarrado no nome de Jesus. Então por isso nós temos que saber o que se alimentar. Por isso que o tema de hoje é estômago. O estômago da ovelha, que está sobre a caixa torácica e é o maior órgão que ela tem. O ser humano, muitas das vezes, ele investe toda a sua vida para crescer, ganhar dinheiro e uma série de coisas que apenas são algo atrativo. Porque se eu tiver plenamente no pasto, vida com Deus, tudo isso vai me alcançar. Porque a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então o segredo é eu estar atento ao meu pastor, ao pastor da minha alma, é eu estar atento à palavra de Deus, me alimentando da palavra de Deus no pasto e não buscando por atrativos. Quem entendeu? Então, a partir de hoje, eu gostaria que você fizesse um voto com Deus, de se alimentar realmente das coisas que Ele tem oferecido para você. Lembra, nós estamos num propósito de jejum e oração. Moisés buscava a orientação de Deus, direção de Deus. Daniel, ele se propôs a não se contaminar com as finas iguarias do rei, mas ele fez o jejum, e durante aquele processo de jejum e oração, a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus deu vitória a Daniel, e o príncipe do reino da Pérsia caiu por terra. Talvez você está enfrentando grandes problemas, que são inimigos que se levantam contra ti, espiritual, no campo espiritual. Se você se colocar na posição devida, o Senhor vai te exaltar. Ou melhor dizendo, se você se alimentar das coisas corretas, o Senhor vai te dar vitória. Diga glória a Deus e glorifica bem forte, igreja, o nome de Jesus. Glória a Deus. Quem entendeu bem a palavra hoje? E Deus, meu irmão, quer que você guarde isso no seu coração. Agora você vai fazer o que Moisés fazia. Só que não temos aqui uma tenda da congregação. A igreja
representa esse lugar onde oramos e falamos com Deus. Então você vai fazer o seguinte: tanto você que está em casa ou aqui presente, você vai se ajoelhar ou tomar a posição que você acha correta ou melhor para você, devido à sua condição física. E você vai orar com Deus, orar a Deus, falar com Deus, e Deus vai falar com você. Mas seja correto com Ele, porque a partir desse dia em diante, quando você levantar, você vai ter uma direção exata para que você possa seguir. E o Deus Todo-Poderoso é que vai te direcionar, como Ele direcionava o povo no deserto. Então, por favor, toma posição, vamos falar nesse momento com Deus. Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, diante da Tua presença, neste momento, meu Deus, nos colocamos em oração, porque reconhecemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Queremos, meu Pai, que o Senhor, como nosso pastor, nos conduza, meu Pai, aos pastos verdejantes, e que não venhamos, meu Deus, estar com os nossos olhos vidados ou vidrados aos atrativos, mas queremos, meu Deus, que o Senhor venha nos dar a sabedoria, a unção, como a unção que temos recebido no alto da cabeça, como a unção que as ovelhas recebiam, meu Pai, como diz no Salmo 23, unge a minha cabeça com o óleo, e o meu cálice se transborda. Esta unção era para trazer a proteção. Esta unção, meu Deus, era para proteger a ovelha de todo mal que pudesse vir, meu Deus, as moscas naserais, e colocavam os seus óvulos, e esses óvulos viravam germes que atacavam o cérebro, a mente, meu Deus, das ovelhas, causando até mesmo a morte. Mas nós, meu Deus, te pedimos nessa manhã, ajuda o teu povo. Eu sei que talvez tenha pessoa que talvez já tenha sido, meu Pai, alcançada pela uma investida maligna, mas que o Senhor venha livrá-lo ela nesta manhã. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer uma limpeza brusca, espiritual, removendo todo o mal. Sim, meu Deus, faça uma limpeza profunda, meu Pai, para que teus servos saiam daqui hoje purificado, livre de todos os seus males, cuidados e tratados pelo seu pastor, o pastor da nossa alma, como Davi falou, que o Senhor é o nosso pastor e nada irá nos faltar. Então, igreja, assim que você se sentir à vontade, pode se colocar de pé, porque o pastor da nossa alma, ele certamente já está agindo em teu favor, e aquilo que estava dando errado, a partir de hoje você vai ver, vai dar certo. É porque você se compromete na sua inteireza de coração, na sua integridade e retidão, de andar em fidelidade diante do seu Senhor. Diga: toma minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Diga no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: assim seja. Diga amém. Bem forte para Ele, igreja. Isso, bem forte, igreja, para o nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar aí. Eu já vou encerrar aqui com o pessoal da live. Você que está em casa, nós estaremos hoje ainda às 19h30. Culto de Santa Ceia, sexto elo da campanha Crescendo Sem Ovelha. Você é o nosso convidado especial, tá bom?
Deus abençoe e fique com Deus.